Olá, meus queridos irmãos em Cristo de todo o mundo e de todo o Brasil. Meu nome é Fábio, do canal Caminho em Verdade, e estamos aqui mais um vídeo, mais uma noite para estar falando sobre a parte 8. Ai, ai, eu tô dando risada aqui, meus irmãos, que toda vez que eu vou falar 8 e põe a mão, além de não aparecer direito, tá muito perto da câmera, né? Eu também acabo errando os números do vídeo. Mas é uma coisa interessante, né? A gente tem uma vida muito corrida, muito, né? Então chega um momento desse, realmente é um momento relaxante, é um momento de estar aqui não só em comunhão com o Espírito Santo, nesse momento com centenas de milhares de pessoas no mundo todo vendo esse canal do YouTube, né? Não esse em si, mas um dia verá, ou um dia verão, e poder em espírito e em verdade estar reunidos, né, para estar falando de temas tais como a gente está aqui começando. Quem não viu, né, anteriormente, né, os vídeos aí do quadro especial chamado Os Desigrejados, eu peço que possa estar vendo aí nesse cardzinho que aparece aqui, né, aqui, e vocês possam estar acompanhando o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, 6, 7 e hoje é o 8º vídeo. Então, para quem não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa o like de vocês aí no canal, né? Deixa aí também, compartilha, né, com seus amigos ou seus irmãos ou pessoas que não têm conhecimento dessa palavra. E nós estamos aqui falando sobre o quadro especial Os Desigrejados, né? Diante disso, do último vídeo, eu falei sobre as características, né, das igrejas e também falando um pouco de congregações não denominacionais. Então eu vou entrar hoje diretamente na leitura para que a gente possa entrar na terceira apostila, né? Que é uma apostila muito polêmica, que um irmão aí, provavelmente, né, do Brasil, escreveu. Então nós vamos entrar nela também, né, não deixando aí de citar nome e fonte. Amém? Então, lendo diretamente, nós trataremos hoje da congregação não denominacional. E aí, continuando a leitura da apostila, diz assim a palavra aqui, né, escrita no texto da fonte Wikipédia. Ainda nós estamos lendo essa fonte. Essas congregações não possuem doutrina litúrgica estabelecidas ou tradições teológicas, em particular, ao contrário da católica, ortodoxa, luterana e muitos outros grupos. No entanto, algumas congregações desse tipo podem ter semelhanças com outras congregações, como semelhanças administrativas, né? Seguindo a forma da funcionalidade interna ou teológica, ou semelhança doutrinária a alguns aspectos. Olha só, o que ele está querendo dizer aqui, né? Está dizendo que estas congregações não denominacional, ou seja, os desigrejados, né, não possuem doutrinas litúrgicas. O que é litúrgicas? Vamos ver o que significa liturgia. Liturgia da Igreja Católica, por exemplo, é celebração na igreja que se escuta, reflete ou nas escrituras sagradas, né? Em outras palavras, um ritual latino, rito latino, né? Então, isso significa liturgia. Então, algo que seja pelo um corpo clerical, um corpo pré-ordenado, né? Então, e aí diz, e essas congregações não possuem doutrina litúrgica estabelecida ou tradições teológicas. Aí eu digo, peraí, a escritura nos pede para ter tradições teológicas ou segundo a carta ou as cartas dos apóstolos que tem base no fundamento do ensinamento de Jesus Cristo e logo após do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo foi passado aos apóstolos e os apóstolos passaram por carta
que até o dia de hoje existe. Lembrando que o nosso Senhor Jesus deixou bem claro que tudo o que ele ouviu do Pai, assim eu vos lhe entreguei, vos lá entreguei, né? E assim também os apóstolos escreveram em suas cartas para não ultrapassar a doutrina de Cristo. É muitos textos que tem para não deixar de ensinar a sã doutrina, não ir além da sã doutrina, não ter outro evangelho além do que já está posto. Aí eu digo, se essas congregações desigrejados, como eles gostam pejorativamente de chamar, como eu já falei nos vídeos anteriores muitas vezes, eles querem que nós tenhamos as mesmas doutrinas litúrgicas, clerical, preordenadas, todas estabelecidas por homens à frente, líderes, né? E também tradições teológicas. Aí eu pergunto, eu prefiro ficar. Aí eu pergunto, não, aí eu informo. Eu prefiro ficar com os ensinamentos dos apóstolos, ou seja, as cartas dos apóstolos. É mais do que suficiente de nós termos verdadeiramente uma doutrina muito mais do que teológica, muito mais do que a forma que eles entendem de teologia, né? Porque se for a teologia da escritura, ok, mas se for a teologia da denominação A e B, por exemplo, aqui ele cita a católica, né, ortodoxa ou luterana e muitos outros grupos. Interessante isso. Aí ele continua. Congregações desse tipo são independentes, ou seja, eles não estão submetidos a qualquer instituição religiosa superior. Como não? Depende do que é instituição religiosa superior. Nosso superior é Jesus Cristo. Ele é a instituição mais poderosa. Será que devemos chamar o nosso Senhor dessa forma? Lógico que a gente está brincando, mas ele é o cabeça desse corpo. Aqui eu falo, outros irmãos do outro lado estão ouvindo, alguém pode... É porque as pessoas entendem que estar em uma igreja ou congregados ao Senhor, precisamos tomar um banho, botar uma gravata, botar um terno, pegar uma malinha, pegar a Bíblia, pegar a família e ir a certo local, né? E chegando nesse certo local tem que ter tudo organizadinho, tudo da mesma forma assim. Aí senta no banco, tem um momento que é o momento do louvor, tem um momento que é o momento de falar alguma bênção, tem um momento que é o momento de um testemunho, tem um outro momento que é o momento da breve palavra de uns 10 minutinhos e depois uns 20 a 30 ou 40 minutos só falando coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor e nem edificação do corpo da igreja, que são as pessoas. Para edificar pessoas tem que trazer ensinamentos. Por exemplo, tem pessoas que fazem culto de libertação, como eu falei recentemente num grupo da África, onde há libertos. Recentemente eu falei com um irmão, inclusive lá da África, num grupo, falei, olha, irmão, como que você vai passar uma palavra de libertar a crentes que já foram libertos por Jesus Cristo? E hoje aqui no Brasil atualmente fazem muitos, né, culto de libertação. Culto de libertação. Você vai lá na igreja, seja uma igreja pentecostal principalmente, você chega lá, de 200 pessoas que tiverem lá, lógico, eu estou falando 200 num exemplo assim geral, né? Tem instituição, igreja, ou sei lá, lugares que é 10 pessoas, 15, 20. Mas não importa a quantidade, importa o seguinte: de todas as que estiverem nesses locais, 90%, ou estou até chutando baixo, talvez 98% é crentes no Senhor. E o pior é que muitos desses supostos crentes no Senhor chega lá e cai, supostamente pelo Espírito Santo ou endemoniado. Então, assim, eu custo entender esse tipo de situação, irmãos. Então, por esse motivo que eu falo, que igreja não é somente ir, né? Igreja é ser, igreja está aqui, ó. Poderia estar trabalhando, ó, tem um monte de livro aqui atrás de mim, eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, sábado, domingo, entre muitos outros pontos, mas nós estamos aqui não só para aparecer, porque senão estaria trazendo temas aqui hiper polêmicos, desativaria os comentários aí embaixo,
Mas não, a intenção é realmente passar da forma que eu vejo, da forma que eu percebo e que eu tenho estudado há mais de 10 anos, porque antes de 10 anos eu estava lá na rede, no curral, né? Onde a maioria do gado é doutrinado, ali treinado para fazer parte de uma denominação e não da igreja pura do Senhor. Porque quando nós temos dificuldade no nosso dia a dia, nós podemos usar as cartas dos apóstolos para ir orientar nossa vida através delas. Tem muitos exemplos ali. Porém, muitos que estão aí nessas pseudas igrejas ou falsas igrejas ou, né, supostas igrejas do Senhor, elas estão a cada dia recebendo enxurradas de promessas, campanhas, Salmos 90, Salmos de Davi, jejum de Daniel, e não recebem o que são prometidos. Aí alguém pode falar, não recebe, você que pensa, eu já recebi. Irmãos, tem que tomar cuidado com isso, né? Pode ser diversas coisas, menos de fato ali uma profecia sendo cumprida. Por exemplo, então, o que você me diz quando um católico vem então e fala assim, olha, eu recebi a graça do Santo Expedito. Ou, vamos dizer assim, olhando humanamente, no geral, um termo pejorativo até, os de candomblé ou de umbanda, quando vem falando, olha, eu recebi um milagre e tal, você vai dizer que é o demônio que fez milagre para a vida deles? Do católico, do umbanda? Eu creio que você não vai ter muita coragem de falar isso na cara. E se falar, né, você está julgando da mesma forma que para eles podem ser isso, volta para a sua situação como crente evangélico também, irmãos. Então, tomem cuidado com isso, né? Então, quando você disser assim, todo milagre é de Deus, todo milagre vem de Deus, tem que tomar cuidado. O que realmente é milagre, se realmente foi, se realmente não foi. Eu não vejo dessa forma, né? Então, por isso que eu estou aqui comentando assim. Mas vou parar de falar e vou continuar lendo, porque hoje eu falei que eu ia só ler e estou falando demais. Vamos lá. Diz assim, congregações desse tipo são independentes, ou seja, eles não estão submetidos a qualquer instituição religiosa superior, pois se recusa a tomar como modelo as outras congregações denominacionais, ou imitar todas as suas funcionalidades administrativa ou doutrinária. Aí eu fico pensando, quais doutrinas? Se cada uma tem uma. Deus é amor, tem uma doutrina. Paz e vida, tem outra doutrina. Assembleia de Deus, tem outra doutrina. Então, a minha pergunta aqui para quem escreveu isso aqui, erroneamente, é: quais doutrinas? Porque nós nos recusamos a tomar como modelo as igrejas denominacionais, né? Ou até mesmo para imitar todas as funcionalidades administrativas, ou seja, porque nós não temos administrações, não temos aqui tesoureiro, não temos o pastor-chefe, não temos o coordenador geral, só porque não tem isso, né, como aqui diz, aí também, ou não ter as doutrinas de acordo com como eles veem que é o correto, aí a minha pergunta novamente, como eu já acabei de falar, é quais doutrinas? Há um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só igreja, uma só fé e um só corpo. E o cabeça é Cristo. Mas o mundo está confuso com tantas religiões dentro da própria cristandade, dentro do próprio cristianismo. Estou falando aqui religião budista, entre várias outras religiões, não estou falando nem isso, eu estou falando a cristã. O cristianismo está deixando o mundo confuso, porque ninguém sabe qual é a correta. A primeira coisa, sabe qual é o maior dilema de quem está buscando aí novo, está entrando na igreja? Qual é a igreja certa? Muitos até não entram por não saber qual é a igreja certa, porque eles pensam que existe uma igreja certa e um lugar certo. Esse é o grande dilema. Vamos continuar. De acordo com um censo decenal de religiões nos Estados Unidos, feito pela Associação de Estatística Órgãos Religiosos, as igrejas não denominacionais, ou seja, as igrejas dos desigrejados, né?
como eles gostam de chamar, e independentes, formam o maior grupo de crentes com mais de 12 milhões de membros, de acordo com o informe. Olha, eu creio que esse censo ainda está errado, porque, na realidade, vamos dizer assim, da forma que eles nos chamam, né? Os desigrejados não tem só 12 milhões, tem muito mais. Eu acho que é incontável, porque é todos os que estão constituídos ou dentro da instituição mestra, a Igreja Universal que Deus vê, a única e exclusiva universal, não a reino de Deus, a universal igreja invisível que só Deus vê, só Ele sabe quem são os deles. Então, diante de uma situação dessa, 12 milhões de membros é pouco. A igreja verdadeira de Cristo, que só Ele vê e que tem várias espalhadas no mundo todo, local, cada local tem um pouquinho da igreja dele, né, membros, né, desse corpo. Aqui vos fala um membro, aí vários outros membros estão ouvindo desse lado, de lá. Muitos outros membros estão em cada denominação dessas aí, comendo alimento estragado, né, infelizmente, mas não deixa de pertencer a Jesus Cristo. Aí alguém fala, e por que você se incomoda tanto ter que tirar essas pessoas lá de dentro? Porque Cristo nunca disse para ficar num lugar que está ensinando coisa errada, né? Então, eu não vou nem usar aquele termo lá, sai fora dela, povo meu, porque é um tema mais pro judaísmo e tal, da época e tal, tem a ver com a questão da Babilônia e tal. Mas eu quero saber o seguinte, os apóstolos deixam bem claro que não é para compactuar com doutrina que vai além, nem saudar, nem receber na sua casa. Se você não pode receber na sua casa essa doutrina, você pode ir lá, frequentar a doutrina, está lá dentro. E outro ponto que é pior, essas doutrinas no geral não preparam o crente verdadeiramente para ser livre e ter o domínio pelo Espírito da sua própria vida em todas as áreas da sua vida, desde conjugal até mesmo sendo avô, né, vamos dizer assim. Então, não é brincadeira, meus irmãos, não é tão simples como as pessoas pensam que é assim, entende? Por exemplo, tem gente que tem dificuldade mais dentro das igrejas do que fora. Os de fora tá livre, tá curtindo, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. Tem suas dificuldades? Tem, mas aí amanhã depois é um dia de alegria. E os crentes ficando cada dia mais frustrados, mais bitolados, mais desanimados. A gente vê crente fazendo oração chorando. Oh meu Deus, salva a minha vida. Oh meu Deus, traz a solução na minha vida. Oh meu Deus, faz uma obra na minha vida. É isso que crente está pregando. Aí a cruz ficou o quê? Em vão? A cruz ficou lá atrás? A cruz foi piada então? Porque Cristo já fez uma obra na vida daquele que crê. Uma obra completa, não foi obra de qualquer forma, não. Foi uma obra que começou de Gênesis a Apocalipse, muito antes da fundação do mundo, já tinha, né, predito sobre toda essa obra. E aí vem as pessoas hoje fazendo orações, fazendo clamações para que Deus possa... Pelo amor de Deus. Então, mas você não tem problema, irmão Fábio. Você está dizendo isso que não tem. Mas e os que tem, como é que fazem? Vai para a Escritura Sagrada, meu irmão. Lá tem tudo. Lá tem desde como cuidar da sua aparência, até mesmo do que comer e beber. Lá tem desde você que é solteiro, como arrumar uma boa esposa ou um bom marido, até mesmo como está ali crescendo o seu casamento diante da palavra do Senhor. Tem diversos ensinamentos para pôr em prática. O mundo faz isso. O mundo tem se utilizado da escritura para supostamente escrever os seus livros. Mas você vê lá que você lê um livro de psicologia, sempre tem um ou dois, seja de um filósofo, seja de uma citação de um religioso de outras religiões, seja do budismo, seja do Feng Shui, sempre alguém está utilizando alguma coisa dos livros sábios para estar introduzindo nas vidas das pessoas. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Então esse é o ponto. Continuando, considera-se que as igrejas não denominacionais não são motivadas por doutrinas derivadas de rotinas estabelecidas em tradições denominacionais. Lógico que não são. Em particular, muitas igrejas surgiram
deixando rituais ou formalidade excessiva estipulado por organizações ou instituições religiosas. No entanto, isso não significa que eles são desorganizados. É isso mesmo, acertou. Não somos desorganizados mesmo. Quando eu falo nós, eu estou me considerando como desigrejado. Mas quem já assistiu os outros vídeos aí do canal sabe o que significa desigrejado verdadeiramente. Isso não significa que eles são desorganizados, ou que não defende ou utiliza qualquer doutrina ou comportamento cristão. Geralmente defende os ensinamentos cristãos específicos como base na fé cristã e com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. É óbvio, tem outro. E os ensinamentos bíblicos dos apóstolos. Exatamente isso, né? Nós utilizamos exatamente dos ensinamentos dos apóstolos. Pronto. Irmãos, terminei a segunda apostila, né? Eu fiz a primeira, terminei a segunda, né? E agora nós vamos, olha o tanto de vídeo, 8 vídeos só na primeira e na segunda, né? Agora eu vou para a terceira apostila. A quarta apostila é que vai ter aqui a opinião do Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, né? Então, fiquem ligados aí, ative o sininho para estar acompanhando os próximos vídeos. Muito bem, essa terceira apostila tem como protagonista que escreveu, ou fonte, Silvio Costa, dia 23 de outubro de 2013, tá? Tô citando a fonte para depois não vier aqui, né, falar que eu não citei a fonte. Silvio Costa, o irmão em Cristo, Silvio Costa, provavelmente tem no Google, nas redes sociais aí. Dia 23 de outubro ele escreveu com o tema a apostila dessa forma. Presta atenção no tema. Desigrejados, ponto. A nova moda entre os crentes desse século perturbado. Aí eu posso até dar aqui como que eu posso falar? A chance, não é essa palavra, mas eu vou usar essa. A chance de que ele está aqui falando de fato que quem é perturbado é o século, não os desigrejados. Mas pode ser que alguém entenda e se sinta dessa forma. Mas tudo bem, não é o ponto aqui. Mas interessante é ele já começar falando a nova moda entre os crentes. Mas nós acabamos de ver uma apostila que desde lá atrás, irmãos sempre falaram para não colocar denominações nas igrejas. Lembra? Quem assistiu o vídeo anterior viu falando sobre Lutero, né? Sobre vários outros, né, calvinistas, vários outros que hoje, né, tem as instituições baseadas nesses pais da fé. Por exemplo, Lutero fala, olha, eu gostaria que nunca esse corpo em Cristo se chamasse luterana, e sim apenas cristão, ou cristãos. E não foi isso que aconteceu. Hoje tem a igreja luterana, presbiteriana, anglicana, né, batista. Só que os pais antigos que iniciaram esse trabalho lá atrás deixaram bem claro que não gostaria que fosse chamada dessa forma, conforme a fonte da Wikipédia que eu li anteriormente. Quem duvidar disso é só ler, né? Então, já é uma coisa muito antiga, meu irmão, essa questão de não concordar com essa questão de denominacional, né? Mas aqui ele está dizendo a nova moda entre os crentes desse século perturbados. Ok, Silvio, vamos lá ver o que você está falando aqui nessa apostila. Primeiro ele cita uma escritura, né? Interessante que ele cita uma escritura que chama: não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamos nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai aproximando aquele dia. Ai, ai. Ó, como que está escrito aqui? Vocês não estão vendo, mas eu peço para que confiem no que eu estou falando. Eu acho que se eu mostrar aqui não vai dar para ver direito, né, irmão? Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu ver aqui. Acho que dá, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô... Ó. Nossa. Não abandonando a nossa congregação. Qual é o erro nisso?
Quem já tem entendimento já sabe onde está o erro, né? Quando fala não abandonamos ou não abandonemos a nossa congregação, está especificando, usando o artigo A, né? E depois a palavra nossa, no caso aqui, trazendo a intenção aos ouvintes de que você que não está preparado no Evangelho, você não deve abandonar a denominação batista, a denominação cristã no Brasil, a denominação Assembleia de Deus. Mas vamos ler esse mesmo texto, né, na Bíblia Judaica Completa, que aí nós vamos ver que a coisa muda muito. Vamos lá? Olha só como que está escrito na Bíblia Judaica Completa. 10:25 diz assim a palavra do Senhor. Olha só a diferença. Só o verso 25, tá, meus irmãos? Diz assim: não negligenciemos nossas reuniões congregacionais. Aí alguém pode falar assim: ué, mas não está dizendo nossa também, irmão Fábio? Sim. Os apóstolos dos primeiros séculos estão dizendo nossas reuniões em Cristo. Nossas reuniões congregacionais em Cristo. Então, não deixem de congregar em qualquer lugar. Esse é o ponto. E aí vem mais um outro problema. Quais foram as doutrinas utilizadas nesses homens daquela época? Foi a da Assembleia de Deus? Não. Foi a da Deus e Amor? Não. A da Vitória em Cristo? Não. Foi a Batista de Água Branca? Não. Foi a da Testemunha de Jeová? Também não. Quais foram as doutrinas? As de Cristo. Qual era a congregação? A de Cristo. E quem era esse principal que ordenava essas igrejas? O Espírito Santo em Cristo. Homens cheios do Espírito Santo, preparados, organizava locais e organizava ali, de uma certa forma, pessoas que ensinavam, outros que operavam, outros que ajudavam, outros que contribuíam, e todos podiam ali, pela permissão do Espírito, trabalhar nas congregações. Então, quando ele diz, não abandonamos a nossa congregação, como é de costume de alguns, eu posso usar isso aqui para dizer você, um irmãozinho incauto, que não tem conhecimento, e dizer, tá vendo, irmão? Deus falou que você não pode abandonar a nossa congregação. Aqui está escrito. Mas quando você vai para um texto aqui, um pouco mais, né, mais diluído, fala assim, não deixemos nossas reuniões, aonde? Em qualquer lugar, né, congregacionais, como fazem alguns. Então é para não deixar de congregar, se reunir. Esse é o ponto. Quanto mais vezes que o dia aproxima. O dia qual? O dia do Senhor. A vinda iminente que estava para acontecer naquele século, né? Então, aí já é um outro ponto também, que até eu estou estudando mais profundamente, que tem a ver com a questão da escatologia consumada, que eu estou batendo fortemente com esses homens que estão ensinando, porque eu quero não fazer parte da escatologia consumada ou não consumada. Eu quero fazer parte da verdade, né? E partindo daquele princípio que Jesus falou, e buscareis a verdade vos libertará. É lógico que ele estava falando sobre a questão para o judeu e para libertar da lei, para ser salvo em Cristo, mas eu vou me libertar desse dilema, né? Que eu tenho aí buscado a conhecer mais profundamente, se de fato é assim como eles têm pregado, que Cristo já voltou, que não haverá arrebatamento, que não haverá fim de mundo, não haverá destruição da terra, e nada disso aí, né, que está escrito na Escritura, diz que vai acontecer, ou melhor, já aconteceu. Então, são coisas, né, que nós devemos analisar com mais calma e mais cautela. Amém? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para o próximo vídeo, né, começar a leitura desse irmão aqui.
Porque ele já começa aqui dando aquela beliscada na ferida, né? Ele começa dizendo, os sem igreja, ou mais comumente denominado os desigrejados. Eita, que o vídeo... Eita aí, ó. Agora já não sei se é o vídeo 8 ou 9, eu sempre confundo. Acho que é o vídeo 9, se eu não estiver enganado. O vídeo 9, meus irmãos, se Deus quiser, nós falaremos do que esse irmão aqui, né? Esse irmão Silvio Costa escreveu na apostila, né? Que eu baixei a apostila aqui, né? Copiei tudo. Mas tem muita coisa errada que esse irmão aqui tem visto. E só quem escreve tudo isso dessa forma é quem de fato, além de não entender o que significa a igreja verdadeira de Cristo, também está cheio dos próprios dogmas a qual foi ensinado. Né? Então deixa os seus likes, deixa o compartilhamento aí para os outros irmãos e para o mundo. E se você gostou do conteúdo, se inscreva, procura os outros vídeos, é muito interessante, eu sei que é um pouco cansativo, mas se interessa pelo tema. Eu creio que esse tema é muito importante para que nós possamos libertar mentes cativas, mentes que estão lá nas doutrinas sofrendo, mentes que estão lá batalhando por uma doutrina que mais aprisiona do que realmente liberta. Aí muitos vão falar assim, mas eu me dou bem onde eu estou. Lógico, você está se dando bem, porque ou você é um líder local e explora aos seus arredores, ou se você não é um líder e está se dando bem, você está acostumado a botar a Bíblia debaixo do braço, abandonar, né, o que você faz de segunda a sexta e ser crente apenas sábado e domingo ou nos dias dos cultos. E esse está o problema, ou aí mora o problema, né? Porque nós somos igrejas juntos, ou membros desse corpo, 24 horas todos os dias, se assim o Senhor Deus quiser, como de fato Ele quis e permitiu isso através do Espírito Santo do Pai. Amém? Então um grande abraço a todos, fique aí na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um ótimo sábado, né? Não, sexta-feira, uma ótima sexta-feira, mas provavelmente muitos vão ver só no sábado, porque eu não sei se vai dar tempo de soltar esse vídeo hoje, mas se der, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos, na graça do nosso Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.